Vamos então com o esporte, Abner Luiz chegando, já vamos trazer tudo sobre o clássico, falar de bola rolando, mas antes, vamos acompanhar a classificação do Parazão? É, porque falta só uma rodada e ela está marcada até o momento para o domingo de carnaval. Só que para trabalhar no carnaval, aproveita e acompanhe o Parazão aí. Olha só, se terminasse hoje, gente, essas 8 equipes com verdinho aí estariam classificadas à próxima fase. No caso, o Remo, 17 pontos, Paysandu 14, Bragantino 14, Castanhal 13 pontos, Águia de Marabá 11 pontos, Capitão Poço 10 pontos na sexta colocação, Tunaluso Brasileira sétima com 8 pontos e o Santa Rosa conseguiu uma vitória interessante no final de semana, também com 7 pontos. Aí Cametá e Independente ainda brigam por essa classificação, porque podem chegar a 10, que é a pontuação hoje do Capitão Poço, na sexta colocação. Claro que tem alguns confrontos diretos aí. Independente, que estava correndo um risco de rebaixamento, conseguiu um pontinho frente ao Águia na rodada, já pulou para 10º colocado ali, também podendo chegar a 10 pontos. E aí a briga para sair desse rebaixamento, a gente tem o Caeté com 7 pontos e o São Francisco com 6 pontos, todos com chance ainda de se livrar desse rebaixamento. Portanto, tá aí, tá uma briga interessante também na parte de baixo, né, Abner? Tem gente que pode cair, ao mesmo tempo pode conseguir a classificação. O Caeté está na zona agora, mas tem a mesma pontuação do Santa Rosa, que é o primeiro classificado, é o último classificado. Né? Então vai ser interessante essa última rodada. Vamos falar agora do jogo Repá de ontem. Pois é, no clássico Repá, Leão e Papão fizeram um jogo de igual para igual, podemos dizer assim. O Remo poderia ter saído com a vitória, mas o Paysandu, no último minuto, arrancou o empate que deixou tudo igual no Mangueirão em uma grande tarde, mais um Repá para contar para a história, né? Clássico. No dicionário, uma palavra relativa à antiguidade, de natureza habitual, corriqueira, algo consagrado. E tem coisa mais consagrada do que o Repá na tarde de domingo no Mangueirão. Remo e Paysandu fazem o primeiro clássico do ano. Esse é válido pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. E claro, expectativa de festa da torcida do Remo e da torcida do Paysandu. A torcida azulina estava empolgada. A Lília ainda estava comemorando o título do Rainha das Rainhas, que o Remo conquistou no sábado. Ela aproveitou para mandar logo um recado para o rival. A menina representou o clube do Remo, maravilhosa, perfeita. E hoje a gente que vai dar festa aqui também. Na Rainha aqui no Mangueirão hoje, 3-0 pro Leão. É 2 choros, ontem e hoje. O único título que o Remo ganha todo ano é das Rainhas e das Rainhas. E olhe lá, é o único título deles. Acabou, pai, não tem mais. Repá é bom assim, com a zoação lá em cima. E vamos pra cima dos caras, vamos ganhar hoje. Isso aqui é a carne de leão, vai ter sal, 2 domingos, ó. Sal de leão. Mas zoação à parte, que festa das torcidas. Com direito à competição de mosaico. Olha o do Leão e o do Papão. Com o Mangueirão lotado, Remo e Paysandu começaram um duelo em campo. Logo nos primeiros minutos, Marlon foi derrubado na área. Pediram pênalti, mas o juiz mandou seguir. O Remo foi pra cima com Cadu. Nessa jogadinha bonita, ele puxou para a direita e mandou um chute que passou perto do gol. A partir daí o jogo ficou um pouco morno e também meio tenso. Leandro Vilela foi derrubado na área. Jogadores do Paysandu foram cobrar e começou um princípio de confusão. Marcelo Rangel até empurrou o Nicolas. Já com a bola rolando, o Paysandu ficou mais ofensivo no fim do primeiro tempo. O Papão tentou nessa cabeçada de Nicolas. Rossi também tentou pela direita, mas não encontrou ninguém. O Remo respondeu com essa bola pingada na área, que ficou para Alan Rodrigues fazer isso aí. O primeiro tempo terminou sem ninguém mexer no placar. Já a segunda etapa foi bem mais movimentada. Logo no comecinho, Borazzi recebeu dentro da área e mandou por cima. Logo depois, Felipe Viseu mandou esse voleio. E o Matheus Vargas, que ia abrindo o placar pro Paysandu. Se não fosse Marcelo Rangel, que defesaça. Aliás, o goleiro azulino segurou. Olha essa outra defesa que ele fez no chute de Rossi. Mas aí o Remo se espertou.
Jaderson soltou essa bomba. Matheus Nogueira defendeu. O Leão ainda mandou uma bola na trave depois do levantamento na área. O Remo pressionou, até que Matheus Nogueira derrubou Felipe Viseu dentro da área. O juiz não pensou duas vezes. Pênalti para o Leão. Adailton, que saiu do banco de reservas, foi para a cobrança. Mandou no cantinho do goleiro. 1-0 para o Remo. E festa da torcida. Quando parecia que o jogo ia acabar com uma vitória azulina, olha o que o Giovani fez. Ele ainda contou com o desvio. Tudo igual no placar. Final, Remo 1, Paysandu também 1. Os azulinos ficou aquele gosto amargo de quem poderia ter saído com a vitória. E infelizmente a gente acabou tomando um gol faltando 30 segundos, né? No momento onde a bola inclusive estava coberta, um gol despretensioso ali que desviou. Mas no final eu acredito que o placar foi justo. Já para os bicolores, o empate até que deu para o gasto. Com empate, temos que buscar sempre a vitória, né? Mas para o início do trabalho, assim, acredito também que se nós não tivéssemos empatado, nós não merecíamos ter perdido, mas eu entendo que futebol não é esporte de merecimento, né? A bola tem que bater na rede para vencer a partida, mas nós tivemos muitos bons momentos na partida, né? Aí os dois técnicos, então, que falaram em coletivo, os dois se mostraram satisfeitos. Sim. E eu fico com uma fala de cada um que me marcou, porque eles falaram bastante, né, responderam bastante depois do repá. Em relação ao técnico do Paysandu, ele foi muito claro, ele disse o seguinte: olha, eu acabei de chegar, tentei fazer uma formação, fui testando durante o jogo. Se nós tivéssemos perdido por 1-0, eu estaria muito satisfeito, não pela derrota, mas pelo que o time produziu em pouco tempo que nós estamos trabalhando juntos, pela briga que o time fez em campo. Já no caso do técnico do Remo, ele mostrou uma certa insatisfação por ter tomado, logicamente, esse gol no final, porém, ele chamou de justo o resultado em 1-1 no clássico de ontem. Bem, arquibancada, torcida, festa, isso aqui a gente já sabe que vai acontecer. A gente fica na expectativa mesmo do que lá dentro de campo as duas equipes elas vão demonstrar. E não vão fugir, Remo e Paysandu, de uma certa avaliação e até comparação do que esses times vão precisar entregar aos seus torcedores na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí você pede uma qualidade de jogo melhor, né, uma formação tática melhor, visando o quê? Uma competição que você acredita que vai te trazer muita dificuldade. Só que o repá, ele muitas das vezes não te permite mostrar tudo que de repente tu tens condições de mostrar. Mas como não, Abner? Está lá 11 contra 11, um clássico, jogo bom de jogar. Pois é, mas aí a gente vai para a reação desses jogadores dentro de campo. É um jogo super nervoso, pelo menos o de ontem foi também. Claramente, logicamente, ninguém queria perder, então às vezes quando você teme a derrota, você arrisca menos. Fica um jogo burocrático, de muita transpiração, porque vão estar correndo ali, vão estar brigando, mas de pouca efetividade. Tanto é que o Remo abre o placar numa penalidade máxima, indiscutível, é verdade, tanto que não houve reclamação por parte do Paysandu. E o Paysandu, a partir do momento que toma esse gol, nas mexidas do treinador, empurrando o time para frente, porque não teria uma outra forma de jogar, ele consegue esse gol de fora da área, no desvio que acabou matando o goleiro do Clube do Remo. Que vinha muito bem, né? Que mais uma vez foi o melhor jogador do Remo da partida. Claro que você quer ter um bom goleiro, mas você quer que ele não trabalhe, né? Quanto menos ele trabalhar, menos risco você vai ter. Então tem tido muito trabalho o goleiro do Remo. Isso demonstra o quê? Que o Remo, sendo mais atacado, então ele vive mais a expectativa de poder tomar esse gol. Todo mundo se salvou, podemos dizer assim. Os remistas saíram de campo dizendo, mantivemos, com aquele gosto amargo, né? Mas dizendo, olha, os remistas que eu digo, os jogadores, dizendo, mantivemos a ponta da tabela, estamos bem na competição, vamos em busca do título e tudo mais. Já os bicolores, mais ou menos dando a seguinte mensagem, para quem veio ao Mangueirão, imaginando que haveria uma superioridade pela pontuação no campeonato, mais treino e mais elenco, pelo menos em número, podemos dizer assim, se decepcionou, nós estamos aqui, nós vamos para cima. Agora, ficou para mim, não me alongando muito, mas ficou para mim um pouco a decepção,
de grandes peças que nós esperávamos que no Repá justificasse o salário alto, ter chegado em Belém com muita festa, a gente não viu acontecer. E eu posso citar aqui sem problema nenhum. Bem, pelo lado do Paysandu, eu acho que hoje a referência na contratação é o Rossi. O Rossi justificou, fez passes, participou na marcação, ajudando. Pena para os bicolores que perdeu um gol ali, que também divide com o goleiro, aquela bola difícil que ele bate na saída do goleiro e ele faz a defesa. Quando a gente vai para o lado do Clube do Remo, a gente tem um Viseu como uma referência em contratação. Se ele não tivesse sofrido o pênalti, talvez a gente não tivesse percebido que ele estava ali no gramado participando do jogo. E aí a gente vai para uma outra referência bicolor, o Nicolas, né, que também não teve uma tarde feliz de ter oportunidades para poder fazer gol. O ataque do Clube do Remo, que sempre marca gols, que quando mexe a coisa fica mais dinâmica e traz mais dificuldade, decide jogos no segundo tempo. A gente também não viu a mesma situação e o técnico, inclusive, disse do Remo ontem que o seu ataque entrou um pouco inspirado no primeiro tempo, os jogadores no ataque se movimentaram um pouco. Imagina, está pouco inspirado e se movimentar pouco num clássico desse tamanho aí, né? Tinha muitos estreantes também, né? Agora eles têm uma noção mais do que é o clássico, né? Exato. E isso serve para essa temperatura e você disse tudo, Márcio, para o conhecimento do próprio técnico do Remo, que não conhecia o Repá, sabia da tradição, e o do Paysandu, poxa, o cara chegou na semana passada. Se tinha uma pessoa que fosse sair do Mangueirão ontem sem nenhum tipo de cobrança, só parabéns ao técnico do Paysandu pelo trabalho que não fez até então, que chegou muito cedo. Então, não é que ele não tivesse responsabilidade, pelo contrário. A carga seria menor, né? Mas a carga seria menor. Agora, olhando para dentro de campo, conhecendo os bastidores como a gente conhece, sabe quem treinou menos, quem treinou mais, o Paysandu não podia ter saído de como foi o jogo. O Paysandu não poderia ter saído de campo derrotado. Eu acho que o resultado do empate, ele tem esse sabor de vitória, como o Liberal destacou na primeira página que a gente mostrou, muito em virtude disso, porque foi um time que ficou com a bola, foi um time que criou mais oportunidades de gol, porém não foi efetivo. O Remo foi quando teve essa penalidade aí em cima do Viseu. É aquilo que a gente comentava, né? Você até falou na sexta-feira, o Remo tinha uma superioridade, digamos assim, um favoritismo, mas isso tem que se confirmar em campo. Quando a bola começa a rolar, que a gente realmente vai ver se confirma ou não, né? E o Remo montou um bote para, depois daquele gol, ele recuou o time todinho. Se você for prestar atenção nos melhores momentos, que o Paysandu leva a bola ao ataque depois de ter tomado o gol, praticamente todos os jogadores estão dentro da grande área. Ali, ó, um gol, inclusive, ó, a gente percebe. No lance anterior foi assim e nesse lance também. Todo mundo dentro da grande área você dá espaço para que esse chute nasça de fora da área e o goleiro, apesar de ter desviado a bola, o goleiro, na minha opinião, ele não está vendo a bola em nenhum momento, porque está todo mundo na frente dele, se protegendo, aquela coisa ali, e faltavam segundos. O técnico fala em 30 segundos, mas se você olhar no reloginho lá, eu acho que tinha 1:15, 1:20 no máximo. Para acabar, né? Para acabar o jogo. Mas o futebol, como diz Venida Oliveira, que continua vivo lá no Recife, o futebol tem dessas coisas, né, irmão? Não a coisa é muito assim. Mas salvaram-se todos, como eu disse. Agora, eu sei que a gente vai continuar falando do Parazão, mas lembrar que na quarta-feira esses dois times têm dois compromissos muito interessantes. O Remo joga pela Copa do Brasil e o Paysandu pela Copa Verde, que a gente vai destacar daqui a pouquinho. Olha, uma semana que, dependendo dos resultados, coisas podem acontecer, tá? Porque no Remo eu percebi uma frustração muito grande na saída da Copa Verde, nesse empate como foi ontem, né? Às vezes a derrota, como ela vem, ela nem incomoda tanto, né? E sair de uma Copa do Brasil, uma questão milionária na quarta-feira, bons ventos podem não trazer na quarta-feira. Que consiga uma vitória, não tem mais aquele papo de empatou na casa do adversário e você está classificado. Se empatar lá, vai para pênalti. Se empatar, vai para pênalti, será em Roraima contra o Grêmio, que não é de futebol porto-alegrense. Vamos falar agora de outros jogos dentro do Parazão. O Castanhal recebeu o Cametá lá no Ninho do Japim. Os donos da casa começaram atrás do placar, mas conseguiram a virada e a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense. Acompanhe.
Jogando em casa, diante da torcida, o Japim começou pressionando. Depois do cruzamento, a bola chegou para Ronald, mas ele mandou para fora. O Mapará, longe de casa, não deixou por menos. Leléu cobrou escanteio, Daniel GTA de cabeça fez 1-0 o Cametá. GTA tentou o segundo, mas Xandão defendeu. Fidel puxou contra-ataque, tocou para Thiago, que tentou por cobertura, mas a bola foi para fora. No segundo tempo, o Cametá foi logo assustando nessa jogada de Fidel. A bola passa por todo mundo até chegar em Gustavo, que perdeu a chance de ampliar. Na cobrança de escanteio, o goleiro Paulo Henrique não achou a bola e Ronald fez gol olímpico, 1-1. Neste lance, o lateral da Elson acertou o rosto do jogador Fidel. O árbitro deu cartão amarelo e os jogadores ficaram na bronca. No cruzamento de Jander, Bilal perdeu ótima chance. Samuel arriscou de longe e o goleiro do Cametá mandou para escanteio. E na cobrança de escanteio de Ronald, Paulo Rangel, de cabeça, fez o gol da virada do Japim, 2-1. Em mais um escanteio, Daniel GTA desperdiçou outra oportunidade. O Castanhal reagiu, Dioguinho cruzou e Paulo Rangel ampliou para o Japim, 3-1. Final, Castanhal 3, Cametá 1. Com essa vitória, o Castanhal mantém a invencibilidade na competição. Chega aos 13 pontos e garante classificação para a próxima fase do campeonato. Tivemos sabedoria e inteligência para reverter o placar. Então, assim, eu acho que quando a gente chegou aqui para fazer o trabalho à frente do Castanhal, que aceitamos o convite, foi de fazer uma equipe competitiva, uma equipe que brigasse por vitórias. E o principal que a gente conseguiu hoje, classificar a equipe para a próxima fase. E não é fácil o que a gente vem fazendo aqui. São 7 jogos, mantemos a invencibilidade, ainda não perdemos na competição. Isso mostra a força do nosso grupo, o empenho do nosso trabalho que a gente vem construindo aqui. Agora é manter a cabeça no lugar, pés no chão e brigar por muito mais. Cabeça no lugar e pés no chão, hein? Olha, agora os jogos do final de semana pelo interior, né? O Águia não saiu do 0-0 com o Independente, já o Santa Rosa arrancou uma vitória contra o Caeté. Vamos ver como foi. No estádio Zinho Oliveira, o Águia recebeu o Independente de Tucuruí. No início do jogo, Alan Pires recebeu pela esquerda e arriscou de fora da área. Depois do escanteio, Esdras cabeceou e quase marcou o gol da vitória do Azulão. Mas o placar ficou assim. Final, Águia 0, Independente também 0. Agora vamos para o estádio Rufinão. Lá teve Capitão Poço e Bragantino. Gols foi só no segundo tempo. Depois do cruzamento na área do Tubarão, Natanzinho empurrou para o fundo do gol. No final da partida, Debu, em excelente cobrança de falta, deixou tudo igual. Final, Capitão Poço 1, Bragantino também 1. Em Augusto Corrêa teve Caeté e Santa Rosa. O único gol do jogo foi no segundo tempo. A zaga bragantina deu bobeira e Pedro Sena recebeu livre para selar a vitória do Macaco Prego. Final, Caeté 0, Santa Rosa 1. Muito bem, como é legal ver um gol de falta. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, São Francisco e Tunaluso fecham a 7ª rodada no Ninho do Japim. Jogar segunda-feira, 10 da manhã. Para quem foi nos blocos de carnaval, não é o caso. Não é o caso deles, pelo amor de Deus, sabe, né? Todo mundo ficou de boa esperando esse jogo. Olha, lá no Rio de Janeiro, gente, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Bangu por 3-2. O resultado garantiu o tricolor das Laranjeiras na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos aos gols. Aos 13 minutos de jogo, depois de uma finalização de Germancano, a zaga do Bangu se atrapalhou e Juan Sanches colocou para dentro da rede. Fluminense 1-0. O empate veio depois de um cruzamento. Freitas mandou contra o gol tricolor. Na volta do intervalo, Serna cruzou e Canôbio marcou o segundo do Fluminense.
Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para Serna fazer o terceiro do tricolor. O Bangu ainda descontou, o João, de pênalti. Final de jogo, Fluminense classificado para a semifinal 3, Bangu rebaixado para a segunda divisão do Carioca 2. Muito bem, gente. Então, esse é o destaque do esporte no início aqui do... No início não, né? O Bom Dia meio do Bom Dia. No meio do Bom Dia Pará. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho dos compromissos do final de semana e confirmar, né, se essa rodada, a última, todos os jogos no mesmo horário, vai mesmo rolar no domingo próximo de carnaval. domingo de carnaval. Isso. Quem ganhar já sai comemorando. Pronto, né, já. aí. Daqui a pouco eu volto, gente. Valeu, Abner. Falou. Valeu. Olha só, os vinis são a paixão de muitos amantes da música, seja pela qualidade do som ou mesmo pela nostalgia. Muita gente passa horas escutando canções que marcaram época. No quadro que te faz bem de hoje, a gente vai falar sobre a paixão pelo vinil. Isso. Vamos com o segundo tempo do esporte. Claro que o destaque vai ser o repé, mas antes, né, o Abner vai trazer informações do vôlei. Exatamente. Tivemos um final de semana também com voleibol, né? Futebol, voleibol, legal. Belém está no hype aí dos grandes eventos também no esporte. Pela Superliga, no sábado, o torcedor compareceu e aproveitou o jogo entre Campinas e Cruzeiro, no caso, né? Times que trouxeram na bagagem grandes nomes do voleibol mundial. A capital paraense fez uma festa e recepcionou muito bem esses craques. Acompanhe. Você olha para um lado e vê Bruninho e Maurício. Do outro, Lucão, Wallace e Douglas Souza. O que eles têm em comum? São todos campeões olímpicos com a seleção brasileira. Verdadeiras lendas. E na entrada em quadra, não faltou idolatria. E essa é uma oportunidade rara para a torcida de Belém ver jogadores de nível de seleção brasileira em ação. Até porque o último jogo da Superliga por aqui foi há 9 anos. Em 2016, o Campinas venceu o SESI na primeira partida da Superliga disputada no Mangueirinho. Já em 2025, a luta era na parte de cima da tabela. Duelo entre líder e vice. Enquanto o Cruzeiro queria se isolar na liderança, o Campinas precisava vencer para encostar nos mineiros. E mesmo com a presença de grandes jogadores em quadra, a torcida também foi protagonista. Mais de 9.000 pessoas estiveram presentes para o maior público da temporada. E independente de quem fosse o ponto, o importante era fazer a festa e ver os seus atletas preferidos. A gente está torcendo para os dois times, né? Então eu tô torcendo um pouco mais pro Sada. Mas tá muito lindo, é muita emoção, é muito legal. Tem alguns jogadores que a gente tem mais afinidades, que também, porque eles participam da seleção, a gente acaba tendo mais intimidades e torcendo mais por eles, né? Isso é comum no esporte, você ter ídolos, né? E torcer por esses ídolos. Acho que o povo de alguma maneira, ele se vê com a seleção brasileira de vôlei. Acho que toda a luta nossa, né? Não só com os títulos, porque nem sempre a gente venceu, mas principalmente com a luta. Então acho que esse carinho é um reconhecimento por esses anos, né? Tantos campeões aí, o Wallace, Lucão, Douglas, Maurício Borges. Então, poxa, foi realmente muito bacana receber esse carinho de todos. E quem foi ao ginásio viu uma vitória tranquila do Campinas para encurtar a diferença para o líder Cruzeiro. Pro alto, pressão. Manda uma bomba, Maurício Borges passou, a bola foi lá no alto, veio pro Bruninho, vem o Adriano, pega no bloqueio, Bruninho salva, Maurício então levanta, Bruno Lima, liquida, define, 25-20, impressionante, o Campinas bate o Cruzeiro 3-0 em Belém. Mesmo com a derrota, Douglas Souza foi o mais celebrado. Para a avó e a neta, valeu a pena levar o cartaz. Não é que conseguiram a foto? Consegui a foto, entreguei as pulseiras, as lembranças, tudo que a gente se propôs a fazer, nós fizemos, eu e ela. Estamos agradecidos e muito felizes por estar nesse evento. Meu coração está explodindo. É muita felicidade, ele é um amor e foi incrível. Eu amo todo mundo aqui, eles são maravilhosos, é uma energia muito boa, muito positiva. Mesmo a gente, né, com uma derrota que não é comum pra gente, mas enfim... Eles todos me abraçam muito, com muito carinho. Eu amo sempre vir aqui, sempre que eu venho.
essa festa, essa loucura. Então eu sou só gratidão, gente, sou muito grato por tudo. Pois é, aí eu vim jogar em Belém, né, no norte do país, onde não tem muita tradição de se jogar essas grandes partidas de vôlei nacional, né, já que nós não temos uma equipe aqui na Série A. Temos sim uma disputando para tentar chegar à Série A do voleibol, e aí eles dão de cara com o ginásio lotado, capacidade para 12 mil pessoas, uma festa, uma idolatria, um carinho. Tenho certeza que esse povo vai pedir para voltar. Tomara. Tomara. Bem legal essa partida. Vamos seguindo. E nesse domingo ocorreu a 12ª edição do passeio ciclístico do SESI. Pelas ruas da capital, milhares de pessoas percorreram os quase 13 quilômetros de percurso. Veja como foi. As bicicletas estilizadas só não chamaram mais atenção que os super-heróis que participaram do passeio. O paraense gosta muito de ciclismo. Pensa num povo que gosta de pedalar, é o paraense, viu? Então, você, governante, bora fazer as coisas boas pro ciclismo, porque o ciclista é maravilhoso, é pedal, é vida. Olha, 52 anos, olha aqui, pedalando bem, graças a Deus. Só saúde, mano, a gente tá direto, faz parte do grupo de pedal noturno aí direto. Entendeu? Então todo tempo tá assim. Tanto faz no noturno como no diurno na estrada. Estamos brincando aí com a galera. Cleuton pedalou fantasiado de batedor de açaí com 2 paneiros do fruto nas costas. É apenas prestigiar o batedor de açaí e o nosso fruto maravilhoso todos os dias. A 12ª edição do passeio ciclístico reuniu mais de 1.500 pessoas para curtir o domingo pedalando por Belém. O percurso de 13 quilômetros passou pelos bairros Jurunas, Batista Campos e Cidade Velha. Momento de confraternização, momento de alegria, um momento que as pessoas vêm com famílias, muitas crianças, participando desse evento nosso do SESI, que já faz parte do calendário do aniversário de Belém. É um presente para a cidade de Belém que o SESI dá. Foi a primeira vez do Edson no evento. E ele prometeu voltar nas próximas edições. Veio eu, minha esposa, veio minha cunhada, veio toda a galera. Pelo 3º ano consecutivo, o passeio contou também com o Pelotão da Inclusão, com um trajeto reduzido de 5 quilômetros, voltado a pessoas com dificuldades motoras. A gente fica muito feliz com essa iniciativa do SESI, né, que ajuda a gente a trazer ele para passear, que ele fica muito dentro de casa, fisioterapia, e ele fica muito feliz. E a satisfação também é muito nossa, a gente fica muito feliz em poder ajudar. A dona Rosângela fez o passeio de triciclo elétrico. A integração, a inclusão, e faz muito bem para a nossa saúde. Poder desfrutar desse momento em família, exercitar o corpo, foi muito legal. Muito bem, todo mundo pedalou e teve gente que não pedalou, mas correu bastante no Mangueirão ontem à tarde, atrás de uma vitória, mas não ocorreu. 1-1, o placar do clássico, com uma grande festa do torcedor mais uma vez, com direito a mosaico, com direito a roupa, mosaico permanente. Aí o Remo abriu o placar, 1-0, Viseu sofreu o pênalti. E o Val Barreto, das antigas, foi lá e colocou a bola para dentro, como é apelidado carinhosamente pelo torcedor azulino. E aí o Papão foi lá nos acréscimos, com requinte de crueldade, quando os azulinos já comemoravam a vitória. Agora são 9 partidas que o Remo não consegue vencer do Paysandu. Eles vão se encontrar de novo, Abner? A expectativa é essa, né? Afinal, caso eles cheguem à final do Campeonato Paraense. Falta só mais uma rodada para a gente decidir os confrontos da próxima fase do Parazão. E esse meio de semana tem Copa do Brasil para o Remo, Copa Verde para o Paysandu e Copa do Brasil para o Águia, que joga na quarta em Belém, Mangueirão, contra o Fluminense, que se classificou à próxima fase do Cariocão. Muito bem, Abner. Valeu. Obrigado pelas Forte informações. Abraço. Tchau, Até gente. sexta. 8h13, a gente vai agora trocar Abner por Juliana, que vem aqui trazendo os destaques. Ele achou uma boa troca, inclusive está falando ali. Boa troca. Ótimo, gente. Bom, como eu falei, prometi para vocês, vou trazer agora uma dica de cultura agora para essa segunda-feira, tá bom?